TCE promove encontro para contadores de prefeitura e câmaras de vereadores. Tema do evento: Plano de Contas Nacional, obrigatório a partir de 2013. Portal do Cidadão. Saiba como acompanhar os gastos públicos. E ainda conheça o papel do cartório de contas. No ar, o TCE Notícia. Olá! Padronização da contabilidade pública. Com essa proposta, a União, por meio da STN, Secretaria do Tesouro Nacional, elaborou o Plano Nacional de Contas. A administração pública municipal, estadual e federal deverá aplicar esse plano obrigatoriamente no próximo ano. O portal da Secretaria do Tesouro Nacional alerta: União, estados e municípios deverão adotar o Plano de Contas Nacional, obrigatoriamente a partir de 2013. A uniformização no país das práticas contábeis governamentais é uma exigência da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A União tinha dificuldade em consolidar esses dados, Desde a LRF, quando foi criada, exigia essa consolidação e ela viu que era necessária uma padronização nacional para que ela pudesse fazer essa consolidação desses dados. O TCE vem promovendo reuniões com o corpo técnico da instituição para se adequar ao novo plano. Também realiza capacitações para os servidores da gestão pública, como este evento ocorrido em junho deste ano. Na programação, a nova Contabilidade Pública Nacional. O Tribunal de Contas tem um plano de contas obrigatório para municípios. Como a União tornou obrigatório um elenco de contas nacional, então a gente também é obrigado a padronizar isso, a vir trazer essas codificações para dentro do nosso plano de contas. Então o nosso plano de contas que o Tribunal vai soltar, ele também vai contemplar todas essas contas obrigatórias pela União. E para orientar contadores de prefeituras e câmaras sobre o Plano Único aplicado ao setor público municipal do Tocantins, o Tribunal de Contas promove em outubro um encontro técnico. Confira. A segunda edição do Encontro Técnico para Capacitação de Contadores responsáveis por unidades gestoras municipais, ou seja, prefeituras e câmaras de vereadores, vai ser realizado no dia 16 de outubro, das 2 às 6 da tarde, no auditório do Tribunal de Contas do Estado. O evento busca orientar os contadores sobre a compatibilização do SICAP, Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, ao Plano de Contas Nacional. Bom, nós vimos que a gestão pública tem que prestar contas de como aplica os recursos. Sabia que você pode acompanhar como foram realizados esses gastos? Quando você compra um produto, paga uma parte em imposto. O gestor é obrigado a usar esse imposto em benefício para a comunidade. Mas quando ele não presta contas dos gastos ao TCE, fica impedido de assinar convênios e receber verbas públicas. Você sabe como o prefeito da sua cidade gasta o dinheiro que sai do seu bolso? Acesse www.tce.to.gov.br/Portal Cidadão. Tribunal de Contas. Junto com você, cuidando do que é nosso. Se o dinheiro público, como acabamos de ver, sai do nosso bolso, por que não colaborar com o TCE e ser um agente fiscalizador? Exerça a sua cidadania. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada e o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800 644 5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Os tribunais de contas têm a missão de zelar pela correta aplicação dos recursos. Quando o administrador público não age de acordo com a lei e causa prejuízo aos cofres públicos, o TCE entra em ação e penaliza os responsáveis. São nas sessões do TCE que acontecem os julgamentos das contas públicas. Constatado que o agente público não cumpriu com suas obrigações de bom gestor e não se pautou nos princípios legais norteadores da administração pública, cabe ao Tribunal de Contas a aplicação de sanções, punições, como multas e determinação da devolução dos recursos. E é esse departamento aqui, o Cartório de Contas, que tem o dever de fazer a cobrança das multas e executar os débitos. Vamos direto no estúdio com a Dênia e saber mais sobre o setor.
Obrigada, Vilmara. Para falar mais sobre o assunto, estamos aqui com a coordenadora do Cartório de Contas, Rejane de Andrade. Obrigada pela participação aqui no TCE Notícia. Coordenadora, é realmente um desafio promover essa principal atribuição do Cartório de Contas, que é fazer essa cobrança das multas, por exemplo? Dênia, é um grande desafio, mas é um desafio prazeroso, porque é outorgado pela Constituição Federal e é onde se finaliza, de fato, os atos praticados pelo Tribunal de Contas no exercício do controle externo. Como são feitas essas cobranças? Essas cobranças, elas têm duas fases. Ela inicia com a fase interna. O Tribunal de Contas, ele emite um provimento jurisdicional aplicando a multa ou imputando um débito àquele gestor que praticou alguma irregularidade com o dinheiro público. E esse processo, quando finalizado, quando exaure todas as possibilidades de recurso, ele é encaminhado ao Cartório de Contas, da onde é originado outro processo, que é o chamado processo de cobrança. Desse processo é emitida uma notificação para o gestor, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para que ele recolha espontaneamente aquele valor registrado no demonstrativo que acompanha essa notificação ou que ele peça o parcelamento dessa dívida. Coordenador, e se o atual prefeito não fizer essa cobrança, ele pode ter alguma penalidade? Esse atual prefeito, dentro do prazo de 60 dias, ele deve adotar medidas administrativas amigáveis ou judiciais para reaver esse dinheiro que foi mal aplicado ou desviado. Se dentro desse prazo ele não adotar nenhuma medida e não informar também ao Tribunal de Contas, ele fica sujeito a sanções civis, administrativas e penais na esfera judicial e ainda na esfera do Tribunal de Contas ele fica sujeito a uma análise negativa da sua prestação de contas. Agora, aquele título que não foi de fato cobrado por ele. O que vai acontecer? Esse título será encaminhado ao Ministério Público Estadual, onde vai ser exercitada a atuação supletiva do Ministério Público, que irá propor essas ações de execução judicial. Qual que é a diferença de uma multa para uma imputação de débito? O débito, ele é aplicado por uma outorga constitucional a todos os administradores e responsáveis públicos por bens, dinheiros e valores públicos. E ainda abarca aqueles terceiros, né, que são pessoas que extraviam o dinheiro público. O tribunal, apurando essas situações, ele determina o ressarcimento de um dano, ou seja, a recomposição daquele cofre que foi lesado. Ou seja, o município X sofreu esse prejuízo, digamos. Então, o gestor, considerado culpado, ele terá que devolver aquele dinheiro para aquele município. Exatamente. Ele tem que satisfazer aquela situação anterior que foi praticada com aquele desvio e aquela irregularidade. Tentar reverter essa situação. E no caso das multas? Quando o Tribunal de Contas ele averigua uma ilegalidade com a despesa pública ou irregularidade praticada na prestação de contas, ele aplica uma sanção pecuniária que é a multa, né? Que a multa pode ser de duas naturezas, a administrativa e a proporcional ao dano. Agora, para que tudo isso aconteça, para que a imputação de débito seja realizada, a multa seja efetivamente cobrada, né? E o gestor pague essa multa, devolva o dinheiro, é preciso todo um sistema para acompanhar essa decisão do Tribunal de Contas que foi tomada lá no Tribunal Pleno. Esse sistema no Tribunal de Contas chama ACD. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Esse projeto iniciou em 2009 por meio de uma instrução normativa, chamava Projeto de Acompanhamento do Cumprimento de Decisão. Coordenadora, qual é o principal objetivo do sistema ACD? Acompanhamento do cumprimento de decisão. A princípio, esse sistema, ele, igual eu expliquei, tem a fase interna e externa para controlar, para monitorar essa cobrança, né, desde o início até a finalização dela, seja no âmbito interno ou externo, quando partir para a via judicial. E para fortalecer esse sistema ACD, nós ainda temos uma resolução do Conselho Superior do Ministério Público Estadual, que eles reafirmam a atuação supletiva deles para a propositura das possíveis ações de execução judicial quando aquele gestor que é responsável por aquela cobrança, ele deixa de fazê-la. E ainda temos um termo de cooperação técnica que foi firmado com a Secretaria da Fazenda do Estado, que é para possibilitar a inscrição das multas e dos créditos estaduais em dívida ativa. Agora, esse sistema para o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins é muito importante, porque inclusive ele é um dos poucos do Brasil que tem esse sistema funcionando.
Até o momento se tem conhecimento da implantação no Rio Grande do Sul, que foi o precursor, e Paraná, sendo o terceiro Tribunal de Contas do Tocantins, inclusive já sendo referência para outros tribunais de contas. No ano passado, o TCE Tocantins realizou um evento nacional sobre o assunto, né? O evento foi promovido pelo Instituto de Contas, que foi o primeiro encontro nacional sobre execução das decisões. Nós temos imagens, inclusive. Exatamente, né, onde houve a participação de 17 estados. Foi um evento assim de uma repercussão muito positiva e já foi agendado para ser realizado agora no Rio Grande do Sul. No site do Tribunal de Contas, coordenadora, tem um link do ACD. Quais os serviços que são disponibilizados nesse link? Então está disponível o formulário de pedido de parcelamento e o formulário de requerimento de certidão negativa de débito. A princípio, também foi disponibilizado a lista de agentes públicos com contas julgadas irregulares e para o futuro nós temos programado já a disponibilização dos boletos eletrônicos para o pagamento das multas. Vai facilitar muito, né? Que isso vai imprimir segurança, comodidade para o responsável e também uma forma de mostrar transparência nos atos do Tribunal de Contas. Coordenadora, mais uma vez, obrigada pela participação aqui no TCE Notícia. Eu que agradeço, para mim é uma grande satisfação participar e estar contribuindo principalmente com a nossa sociedade tocantinense. Vamos deixar o site do Tribunal de Contas para alguém quiser visitar e clicar no link do ACD? Isso, na página principal do Tribunal de Contas, na barra superior tem um link chamado ACD e a pessoa clicando vai ter disponível todas as informações, inclusive os contatos que podem ser realizados na coordenadoria do Cartório de Contas. Tá certo, mais uma vez, muito obrigada. E o TCE Notícia de hoje fica por aqui. Até a próxima!